Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Eu creio que o assunto da semana é, evidentemente, o contraste entre a visita do Papa, né, levando milhões de brasileiros entusiasticamente às ruas, né, enquanto dentro do Congresso Nacional as pessoas estavam ocupadas com o problema da homofobia, achando que os homossexuais foram brutalmente ofendidos pelo fato de que um deles, que é o deputado Clodovil Hernandes, não aprova o movimento gay. Vocês veem que então a questão, de fato, não é do sujeito ser homossexual, não, né? É a questão de ele ser gay honorário, quer dizer, ser um gay politicamente correto, respeitável, isto é, um membro do movimento gay. Todos que não são ou que não concordam com eles entram naturalmente na classificação da homofobia, né? E teve até aquela discussão do deputado Clodovil Hernandes com a deputada Cida Diogo, na qual o Clodovil Hernandes disse para ela umas coisinhas que ela não gostou, e a mulher saiu chorando, dizendo que foi mortalmente ofendida, né, porque foi chamada de feia. Ora, esse negócio é feio assim, quando eu me lembro assim, era na escola primária, né? As menininhas, quando brigavam uma com a outra, chamavam de feia, né? Você é uma feia, e a outra saía chorando. E eu, vendo agora essa cena se reproduzir no Congresso Nacional, pergunto o que está acontecendo com os brasileiros. A mulher é chamada de feia e sai as lágrimas, né? Agora, se chamar então aquele negócio, quando a coisa engrossava muito, as meninas chamavam assim, boba, e a outra desmantelava. Essa dona Cida Diogo, então, ela deve ter 3 anos de idade mental para reagir desta maneira. Na verdade, tudo isso é absolutamente fingido. A mulher não ficou ofendida coisa nenhuma, tá entendendo? Mas esse pessoal, todos eles são histriônicos. Agora, eu não tenho nem muito o que dizer aqui, porque eu recebi um texto maravilhoso da dona Glácia Rodrigues, dona Glácia Domingues, perdão. Eu sou um fã da dona Glácia, ela escreve uns negócios maravilhosos, ela escreve melhor do que qualquer desses panacas que escrevem na Folha de São Paulo, né? Ela devia ter uma coluna na Folha de São Paulo. Eu não resisto a ler aqui a crônica que ela escreveu. Chama-se Clodovil, a ética e o decoro parlamentar. Diz assim: o agora deputado Clodovil Hernandes, com o direito de ser chamado de excelência, está à beira de um processo por ter agredido a ética e decoro parlamentares. Para quem não sabe, isso é quase um crime e pode condenar o culpado a um processo que pode levar à expulsão. A falta de decoro do deputado foi ter chamado de feia uma de suas colegas, que até o episódio nem se sabia que fazia parte daquele egrégio poder. Sei que a ofensa foi antecedida por uma declaração do deputado dizendo: hoje a maioria das mulheres trabalham deitadas e descansam em pé. Particularmente não me senti atingida, porque sei que não estou na lista mencionada. E com a irreverência que lhe é peculiar, o nobre deputado, cabe o título porque seus colegas não abrem mão dele, respondeu à ofendida que, sendo feia, nem para o que ele pensou serviria, para o que ela pensou serviria. Assisti sua primeira fala na casa, quando o acusado fez calar todo o recinto, dizendo estar surpreso de que Alice falasse tanto de defesa da ética e do decoro, enquanto estava na tribuna, seus colegas falavam uns com os outros, sem lhe prestar a menor atenção. Falou calmo, como costuma fazer quando quer acertar o alvo. Calou imediatamente seus pares. Ponto para o Clodô. Assisti também quando a excelência, tomando para si a fala do Clodovil, aos prantos aproximou-se da mesa da presidência, levando então o presidente a interromper a sessão. Fatos muito mais graves e importantes, realmente atentatórios à ética e ao decoro da casa, não causaram moça em nenhuma excelência. Se a deputada não se achava incluída na intempestiva afirmativa do colega, bastava continuar bocejando. Além da entrada do perturbador parlamentar naquela casa, o simples fato de ser eleito com uma invejável quantia de votos já havia muita excelência contra ele. Aqui cabe a pergunta: quando é que houve realmente ética e decoro naquela casa? E se houve em algum tempo, com o aparecimento dos mensalinhos, mensalões, caixa 2, sanguessugas e outra, a ética e o decoro daquela casa, há muitos já foram para o ralo, para as pocilgas da nova ilha de Ea. Não aplauda a desnecessária e imprópria associação da excelência deputado federal, escolhida pelo mesmo processo que escolhe as outras excelências seus colegas. Mas tanto a Larida e a pronta resolução de fazer responder a um processo à pretensa falta de ética e decoro parlamentar é pura e simplesmente uma execução sumária para mostrar serviço. Quando houver naquela casa gente suficientemente digna para instalar a permanente e necessária ética e decoro parlamentar, com certeza terá meu apoio total e restrito. Agora só serve como piada. É isso aí, dona Glácia. A senhora tem toda a razão. A dona Glácia é uma senhora creio que ela tem uns 70 anos, tá certo?
ela representa a mulher brasileira, não essa dona Cida Diogo. Vocês acham mesmo que é a mulher brasileira que trabalha, que é esforçada, que atura tudo quanto é sofrimento? Você acha que ela desaba e sai aos prantos quando é chamada de feia? Ora, vá pro diabo, dona Cida. Ora, porra. Né? O homem disse que a senhora é feia mesmo, é a coisa mais óbvia do mundo. Agora, sai esse deputado Luiz Sérgio, esse palhaço, tá certo? Assumindo as dores da mulher, como se ela tivesse sido agredida a tapas, como se tivesse dito para ela a coisa mais horrível do mundo. Quer dizer, ele vai lá dar um reforço a esse fingimento dela. Porque o Clodovil diz que ela não serviria para prostituta porque ela é feia. E isso é verdade. Agora, se o Luiz Sérgio acha que isso é ofensivo, que isso é mentiroso, então o que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele, Luiz Sérgio, se entrasse num puteiro e tivesse 40 mulheres, tá certo? Ele escolheria a Cida Diogo. Então, se ele assinar um documento dizendo, olha, eu acho a Cida Diogo um tesão, e se estivesse num puteiro eu a escolheria, tá certo? Se ele assinar isso, eu acredito na manifestação dele. Se não, eu vou dizer que é hipocrisia, que você está mentindo, Luiz Sérgio. Você está mentindo. Você sabe que não houve ofensa grave nenhuma. Outra coisa, também disse que vai processar o Clodovil porque chamou os deputados de canalha. Então processa a mim também, porque para mim vocês são todos canalhas. Você quer a prova? Quer a prova de que essa casa, essa merda deste parlamento, só tem canalha? Eu vou lhe dar a prova. Olha aqui, desde 2005, se sabe, tá certo? O juiz federal Odilon de Oliveira, de Ponta Porã, descobriu provas cabais de que os guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, treinam os bandidos ligados ao primeiro comando da capital, PCC, e ao Comando Vermelho para sequestros. Desde 2005 sabe disso. Depois disso, São Luís Sérgio, esse seu partido de merda foi fazer manifestação para ajudar o homem da FARC, esse tal do padre Oliveira Medina. Vocês são protetores das FARC. O que você quer que eu diga? Que eu te chame do quê? De excelência? Ora, excelente pode ser o seu cargo. O que está dentro dele é merda. Tá certo? Todos os deputados e senadores desse partido, tá certo? Que puxa saco de narcotraficantes, que tem acordo assinado com as Farc no Foro de São Paulo, são todos canalhas mesmo. Tá ouvindo bem, seu Luiz Sérgio? Eu vou pegar a gravação desse programa e mandar para o seu escritório. Tá certo? Se o senhor quiser me processar, me processe. Se algum dia acontecer de eu ir para a cadeia por ter dito essas coisas, eu vou com prazer, porque na cadeia a gente se sente mais seguro do que perto da companhia de gente como vocês. Se entrar no Congresso Nacional, cuidado com a sua carteira, você está entendendo? Porque, de fato, quer dizer, um poder que assiste tudo isto, vê que o Brasil hoje tem 50 mil homicídios por ano, a maior parte causada por negócio de narcotráfico. Vê que o Fernandinho Beiramar confessando como ele trazia armas do Líbano para trocar por cocaína das Farc e distribuir anualmente 200 toneladas de cocaína no mercado brasileiro. Depois disso, vocês ainda vão proteger o Olivério Medina, tá certo? E vai o seu Luiz Inácio Lula da Silva assinar acordo com o Farc. Ora, porra! E não quer ser chamado de canalha, quer chamado do quê? Né? Quer dizer, canalha é pouco. Canalha é pouco para o partido que faz isso. Vocês são bandidos mesmo. Vocês são gente sem nenhum sentimento de honra, tá certo? O que vocês têm é o seguinte, vocês têm aquela vaidade imensa que acha que o bem são vocês. Vocês são a definição do bem. Isso é, o que favorece a vocês é o bem, e o que é contra vocês é o mal. Quer dizer, vocês se colocam no centro e no topo da realidade, vocês acham que vocês são Deus e que vocês são a medida de todas as coisas. Vocês são a medida do bem como são a medida do mal. Portanto, para vocês não existe o bem objetivo e o mal objetivo. Vocês não têm satisfações a prestar ao bem e ao mal objetivo. Portanto, também não têm satisfações a prestar às leis. Vocês são a lei. Tá certo? E a prova disso é essa sua atitude perante esse negócio da dona Cida Diogo. A mulher que sai chorando, porque foi uma mulher adulta que sai chorando porque foi chamada de feia, tá certo? Precisa de um psiquiatra, evidentemente. Tá certo? E o sujeito que leva a sério isso aí, ainda vai defender a mulher, é um palhaço, é um ator, você é um ator, Luiz Sérgio. Você não é sincero nisso de maneira alguma. Você sabe, primeiro, você sabe que a mulher é feia mesmo. Segundo, você sabe que chamar de feia não é nenhuma ofensa mortal. E se chamasse de outra coisa, se dissesse um palavrão, nunca ninguém mandou você tomar no cu? Pois eu mando agora. Tá certo? Agora,
Eu acho assim, vai tomar no cu é assim, a frase que responde a todas as perguntas. Aliás, agora não precisa nem falar a frase, porque agora já tem inversão musical. É uma musiquinha, tem uma melodia toda romântica, só que a letra vai tomar no cu da primeira à última palavra. E eu acho que, eu não tenho certeza, porque eu não entendo muito de música popular, mas eu acho que foi gravado pelo esse conjunto Adriano e a rapaziada. É muito engraçado, se vocês ouçam, tá certo? E se eu tivesse aqui uma gravação, eu mandava uma cópia para esse deputado Luiz Sérgio, porque é a única resposta. Quer dizer, você acha mesmo que chamar a mulher de feia é uma ofensa mortal? É uma falta de decoro? Ora, que palhaçada é essa? Agora vou lhe dizer uma coisa, vocês vivem chamando os outros de homofóbico. Você sabe o que é homofóbico? Homofóbico é um termo que foi introduzido na literatura psiquiátrica para designar a suposta causa psicológica da violência assassina contra homossexuais. Quando você chama uma pessoa de homofóbico, você está nivelando, tá certo? A criminosos que matam homossexuais. Que direito você tem de fazer isso? Essa palavra homofóbico só se aplica corretamente, tá certo? A criminosos caracterizados. Quer dizer, você acha que o Papa é homofóbico, então você acha que o Papa é assassino de homossexuais. Você acha que o Clodovil é homofóbico, então você acha que o Clodovil é assassino de homossexuais. Vocês usam essa palavra torta e direito para carimbar todo mundo. Essa palavra é injúria e difamação. Pior, ela foi calculada pelo movimento para isso. Tem líderes do movimento homossexual que confessam que isso aí é apenas uma metáfora política inventada para punir, para castigar os outros, para humilhar os outros. Portanto, quem quer que vocês, cada vez que você chama de um de homofóbico, Luiz Sérgio e Dona Cida, vocês estão cometendo o crime de injúria e difamação. Agora, é uma coisa assim, tão assintosa, tá certo? Que as pessoas elas nem querem perceber o que vocês estão falando. Elas não querem sentir a gravidade do que... O próprio ofendido não quer sentir a gravidade do que eles estão falando. E com isso, vocês vão conquistando o direito ao crime. Vocês podem injurar e difamar quem quiser, nunca serão processados. Pois eu agora faço um apelo. Quem quer que seja chamado de homofóbico, estude o sentido da palavra e veja do que você está sendo chamado. Você está sendo chamado de assassino. Isso é imputação de crime. Isso é mais do que injúria e difamação. Isso é calúnia. Me chama de homofóbico, seu filho de uma puta, que eu te meto um processo. Tá? Oh, que merda. Pô, que há, pô? Ninguém mais tem coragem nesse país? Será que o único nego macho que tem dentro do Congresso é o Clodovil? Ora, porra! Toma uma vergonha na cara, seu Luiz Sérgio. Dona Cida, para com esse teatro ridículo. Tenha um pouco de respeito por si mesma. Se comporte como um parlamentar. O parlamentar não sai chorando porque foi chamado de feio. Que coisa mais... Vocês querem transformar isso numa palhaçada? Ora, meu Deus do céu. Por que a gente tem que ter paciência com esse lixo de gente, com esse tipo de merda falante? Porque isso aqui merda também fala. Na escala da evolução animal, das amebas até o ser humano, quando chega no plano do cocô, o bicho já sai falando, porra. Tá, não dá para aguentar. Bom, agora, enquanto você fazia essa palhaçada dentro do Congresso, o povo, aos milhões na rua, foi mostrar em quem ele confia. Ele confia na igreja, confia no Papa, em vocês não. Note bem, chamá-los de canalha não é nada demais. Por quê? Todas as pesquisas feitas a esse respeito mostram que o povo brasileiro não confia em vocês, não considera vocês confiáveis, mas considera a igreja confiável. Então, quem são vocês para julgar uma pessoa que, em nome da religião, discorda de vocês? Vocês não são nada, tá certo? Vocês é um bando de mosquito, tá certo? Fica girando em torno desse cocô que é o parlamento. Nesse edifício horroroso, tá certo? Né? Que parece dois pinicos, um pinico para baixo, um pinico para cima, feito por aquele comunista safado do Oscar Niemeyer, que seguiu exatamente as instruções clássicas da arquitetura comunista. Quer dizer, fez esse edifício para encher de gente como vocês mesmo. Quer dizer, vocês estão no lugar certo, não posso negar. Ai. Bom, vamos até mudar de assunto, porque esse negócio enche o saco demais. Agora, que o Wilson Arruda me manda uma pergunta, que é o seguinte: eu gostaria de compreender melhor um aspecto da formação do filósofo Xavier Zubiri e, por conseguinte, da sua filosofia. Agradeço desde já por sua resposta. Segundo Julián Marias, na História da Filosofia, seu livro História da Filosofia, Zubiri teve como principais mestres Ortega y Gasset, Juan Zaragoza e Martin Heidegger. Ele naturalmente sofreu a influência desses três filósofos na concepção da sua filosofia. Minha questão se refere à influência do magistério de Heidegger sobre a gênese da filosofia zubiriana, já que após a publicação de Ser e Tempo, Zubiri foi seu aluno em Friburgo, de 1929 a 1931.
Isso me ocorreu após ler o Mário Ferreira dos Santos, Filosofia Concreta, tomo 1, onde o filósofo brasileiro demonstra a confusão de Heidegger ao tratar das determinações do ser. Confusão ocasionada pela incapacidade de fazer certas distinções que ele poderia ter feito se tivesse estudado os escolásticos devidamente, pois esse já tinha estabelecido tais distinções séculos antes. Ora, se Heidegger não conheceu os escolásticos tanto quanto deveria, ficando, por isso, sem o domínio do status questiones, a ponto de fazer aquela confusão, e sendo ser e tempo só o principal, haverá, contudo, algum aspecto da filosofia de Zubiri que possa ser considerado como resultante da influência do pensamento de Heidegger? Muito bem, a resposta é que naquilo que Zubiri publicou em vida, porque Zubiri já publicou um livro, na verdade, que foi Naturaleza, História de Deus, Natureza, História de Deus. Neste livro você ainda vê a marca, assim, vagamente heideggeriana, mas acontece que depois teve o negócio do regime franquista, o regime franquista não gostava daquele pessoal da Universidade de Madrid, mandou todo mundo para casa, uns foram para o exílio, né, como o próprio Ortega y Gasset, e o Zubiri preferiu ficar na Espanha lecionando para grupos privados dentro da casa dele. Nada mais publicou até morrer. Depois de morrer, começaram a publicar os cursos dele. E você vê que nesse ínterim, onde ele ficou isolado da universidade, ele teve uma evolução pessoal absolutamente fantástica, quer dizer, chegando a uma coisa totalmente original, quer dizer, onde, né, ele desenvolve uma coisa que nós podemos chamar talvez até de hiperrealismo, tá certo? Porque na teoria do conhecimento, a tese fundamental do Zubiri é que aquilo que nós chamamos de realidade é o correspondente da forma de percepção humana. Isso é que só para o ser humano existe realmente a realidade objetiva, né? Para os animais não. E que toda esta dimensão, vamos dizer, de realidade é um aspecto que de fato só se revela ao ser humano. Tá certo? Que não é, evidentemente, o idealismo subjetivo, mas exatamente o contrário. Ele diz que já existe, essa dimensão de realidade já existe para o ser humano, mesmo na percepção sensível. Partindo então dessa base epistemológica, o Zubiri vai, de certo modo, levar o realismo filosófico às últimas consequências. Então isso ainda é tão diferente de Heidegger que não tem nem mesmo como fazer uma comparação, mas o primeiro livro dele, que é curiosamente o livro mais conhecido, que é Naturaleza, História de Deus, ainda existe uma marca de Heidegger, mas esqueça isso porque o Zubiri, a forma final do Zubiri não tem nada a ver com isso. Peraí, tem alguém na linha aí, vamos lá. Alô? Alavo? Eu? Oi, aqui é Zé Roberto, eu sou estudante de Direito no Rio. Oi, tudo bem? Tudo bom. É o seguinte, em primeiro lugar, assim, parabéns pela iniciativa, assim, é muito bom ouvir uma opinião diferente daquilo que a gente sempre ouve, né? Obrigadão. E é o seguinte, na verdade, você tem falado ultimamente da questão das pessoas que se arrogam da autoridade científica e muitas vezes começam a falar de coisas que não sabem do que estão falando. E eu estava estudando um livro de direito ambiental e eu vi um exemplo assim tão claro disso, tão chocante, que eu estava querendo falar para você pudesse comentar a respeito alguma coisa ligada a isso. Olha, eu não estou muito atualizado com o direito ambiental. Eu conheço a coisa do... Não, mas é chocante. Você não precisa estar atualizado. Então, eu posso ler o trecho? Pode, leia. Tá, olha só. A transformação da mentalidade, da subjugação da natureza ao ser humano e da existência de contradição entre humanidade e natureza ainda não foi totalmente superada. Entretanto, as raízes da compreensão de que a raça humana é parte integrante da natureza podem ser encontradas nos primórdios da era moderna. Em grande parte são decorrentes de descobertas científicas que foram os primeiros abalos significativos. Ele quer dizer que os antigos não sabiam que o homem é parte da natureza? Oi? Ele quer dizer que os antigos não sabiam. Aristóteles não sabia disso, Platão não sabia disso. Ora, porra! Aí ele continua. Precisa ter saco, viu? Precisa. Um cara desse, por que está fazendo na casa? Tem que ser tirado de lá a pontapé. Pontapé bem no meio do cu. É o que o sujeito merece. Você não sabe ainda a pior parte. Então continua lendo, vamos ver se eu aguento. Eu tô passando mal. Dos grandes devagar aí, estou ficando traumatizado. Sabemos que o descobrimento dos grandes macacos na África e no Sudeste Asiático significaram uma grande perturbação ao pensamento europeu. O quê? A descoberta dos grandes macacos foi uma perturbação? Isso.
Isso. E aí tem a chave de ouro. Ele tá dizendo isso aí em causa própria. É evidente. Ora, porra. Tá certo. Aí ele termina dizendo: o grande naturalista Linneu deu um importante passo para a consolidação no entendimento da integração do homem ao reino natural, ao classificar o ser humano como primata, que, como é do conhecimento de todos, é uma ordem que inclui até morcegos. Vale notar que dentro do gênero no qual o homem se inclui, Homo, encontra-se o orangotango. Todas as evidências... Não tem a menor dúvida de que o orangotango está lá. E está aí uma coisa certa, viu? Ó, você pode dizer que esse sujeito é inteiramente coerente. Tá certo. E ele fala, todas as evidências científicas demonstram inequivocamente que a humanidade é apenas parte integrante da natureza. Entretanto, olha, que a humanidade é parte integrante da natureza. Quer dizer, como é que o sujeito escreve um negócio? Ele acha que precisou milênios para os caras descobrir que a humanidade é parte integrante da natureza? Ora, meu Deus do céu. Mas assim, uma evidência científica muito abismo, mas assim, um abismo de ignorância insondável. Insondável. É impressionante, eu fiquei chocado realmente. Olha, quando você vê assim, o manto da ciência, né, Aristóteles já considerava, por exemplo, a psicologia, o estudo da alma humana, uma ciência natural. Ele fica dentro das ciências naturais. E toda a perspectiva de Aristóteles é do homem encaixado na natureza. Agora, o sujeito acha que isso foi descoberta recente? Ora, sim. Porra! Sim. Um cara que fala uma coisa dessa, ele não tem direito de continuar ensinando mais nada. Ele tem que ser mandado para casa, vai trabalhar. Olha, trabalhar de varredor de rua, é ser mais quieto, tem que ficar. Puta vida, mesmo varrendo rua, a gente ainda pode abrir a boca e falar besteira, né? Pode conversar com o lixo. Né? Então aí, porra, o que fazer com esse camarada? O mais importante do ensino de direito ambiental no Brasil. Qual é o nome da criatura? Vamos revelar. Qual é o nome do orangotango? Paulo Antunes. Paulo Antunes. Olha aqui, seu Paulo Antunes. Vai pra casa, vai trabalhar, vagabundo. Para de enganar os outros com essa conversa mole, rapaz. Você não entende nada, você é um semi-analfabeto. Vai pra casa. Vê se tu arruma um emprego de office boy. Aprende a ser gente. Pô. Ó, obrigado pela colaboração, hein? Mas cuidado com essas coisas que você lê pra gente aí, pô. Isso aí, né? Isso aí faz um mal desgraçado. Tá precisando expurgar de algum jeito. Muito obrigado. Obrigado eu. Tchau. Tchau, tchau. Agora está aqui o Mário de Assis. Pergunta aqui: o senhor costuma indicar a History of Philosophy de Frederick Copleston e a História da Literatura Ocidental de Otto Maria Carpo como obras gerais de referência particularmente recomendável para o estudo de seus respectivos campos. O senhor conhece no campo da história da ciência algum livro equivalente em escopo, profundidade e qualidade a essas mencionadas? Na ausência de uma obra única de envergadura similar, haveria um conjunto de obras que propiciassem um conhecimento global sólido? Olha aqui, Mário, é o seguinte: de fato não existe como obra de conjunto, não existe nenhuma que se compare a isto, tá certo? Em abrangência existe o famoso livro de Lynn Thorndike. Né? Thorndike é Thorndye, que chama a History of Magic and Experimental Science, História da Magia e da Ciência Experimental, que é um livro monumental. Mas ele não chega a ter, vamos dizer, aquela unidade de enfoque assim, contínuo que tem o Carpo. Né? E ele também não é tão completo quanto o Copleston. Por quê? Porque o negócio para ali no século XVIII. Quer dizer, eu não sei se o autor não terminou a obra ou se nunca foi publicado. Tá certo? Mas é um livro que eu recomendo, é um livro indispensável. Um outro que eu recomendo ardentemente é Le Système du Monde, de Pierre Duhem. Duhem escreve D-U-H-E-M. Le Système du Monde, o Sistema do Mundo, que é uma história das visões do mundo. Tá certo? Uma história das doutrinas cosmológicas. Então, não é uma história da ciência como um todo, mas é uma história, vamos dizer, do arcabouço geral da visão científica do cosmos, mas também não chega até a modernidade. Eu acho que o autor morreu antes de terminar, mas é uma obra magistral. Uma outra coisa que eu recomendo são todos os ensaios científicos do Arthur Koestler. Arthur Koestler, o escritor húngaro, exilado na Inglaterra, que se tornou um grande escritor inglês, escreve, que é uma coisa maravilhosa, né? E se bem que seria muito melhor ensaísta do que romancista. O romance dele, que ficou muito famoso, O Zero Infinito,
é muito importante para, vamos dizer, o conhecimento da psicologia do mundo comunista. Mas, como obra de ficção, não é lá uma grande coisa. Mas os livros de memórias, os ensaios, sobretudo os ensaios sobre ciências, são magistrais. E ele, inclusive, escreveu um livro, Os Sonâmbulos, que é uma espécie de sistema do mundo mais interpretativo e filosófico do que o Durkheim e menor. Tá certo? Mas ele escreveu também o The Ghost and the Machine, o Fantasma na Máquina, escreveu Janus. São livros sobre a história da ciência fundamentais. Você juntando tudo isso, você pode obter, não digo um efeito do Carpo, mas alguma coisa nesse caminho está. Também recomendo insistentemente as obras de um historiador chamado Pierre Thuillier. Thuillier escreve-se Thuillier. Ele escreveu um livro que se chama D'Archimedes a Einstein, de Arquimedes a Einstein, tá certo? Que é uma história das anomalias que acompanham o desenvolvimento da ciência. Hoje em dia as pessoas têm uma noção muito fetichista do que é ciência. Imagino que, por um lado, existe misticismo e fundamentalismo, etc. Por outro lado, existe um negócio chamado ciência. Isso é uma estupidez. Isso aí é só Rodrigo Constantino ou Emir Sader que pode achar uma coisa dessa, né? Na verdade, a história da ciência está repleta de elementos irracionais, confusos e mágicos, etc. Outro dia mesmo estava comentando que o fundador da Royal Society, que foi o primeiro grande templo da ciência moderna, era um sujeito que era alquimista, que era Elias Ashmole, macumbeiro, na verdade, né? E toda a história da ciência está repleta disso. E as pessoas não gostam de mostrar isso em público, elas gostam de dar a ideia de que existe aqui um negócio inteiramente racional chamado ciência, tudo bonitinho, limpinho, tá certo? E que não tem nada a ver com a parte mística, esotérica, etc. Isso é mais místico e esotérico ainda, porque isso é empulhação, isso é mentira mesmo. Né? Então, os livros do Pierre Thuillier são muito interessantes. Esse d'Archimedes Einstein é interessante, e Le Retour des Sorcières, O Retorno das Feiticeiras, também é um livro menor, mas muito interessante. E eu acho que com esse aí você pode mais ou menos compor, tá certo? E se você gosta da área, pense você mesmo em escrever isso. Vai levar uns 20, 30 anos, mas é um objetivo de vida maravilhoso, né? Quanta coisa a gente não acaba fazendo porque não existe, né? Não tinha antes. Não tinha antes, você mesmo acaba fazendo, tá certo? Esse meu livro que eu escrevi, O Jardim das Aflições, eu escrevi esse livro porque eu estava procurando um livro que respondesse aquelas perguntas. Daí, 20 anos procurando uma resposta, no fim falei, olha, já que ninguém fez, faço eu mesmo, tá certo? Então, não se preocupe assim, será que eu tenho capacidade? Ninguém precisa provar que tem capacidade para fazer aquilo que já fez. Depois de feito, você vê, né? Então, fica aí a sugestão, Mário de Assis. Obrigado pela sua mensagem aqui. Agora, tem um artigo aqui do Dr. Emir Sader, né? Eu nem sei se eu comento, eu já falei tanto do Emir Sader, eu já xinguei tudo quanto é nome, tá certo? E não adianta, né? Ele é inabalável, né? Então, ele diz aqui, agora que o Papa se foi, é boa hora para nos perguntarmos de novo o que significa ser religioso. Olha, ele consegue, às vezes, ser tão sublime quanto o Frei Beto, né? Daí, mais adiante, ele diz o seguinte, necessitado de transcendência, prestem atenção, necessitado de transcendência, o homem cria e recria a religião e seus deuses, seres perfeitos, imortais, referência de valores, extraindo isso de si mesmo, para depois inverter a relação e passar de criador a criatura, tornando-se dependente e alienado. Esse é o mecanismo pelo qual o humanismo explica a religião. O homem livre, emancipado, quer dizer, ele próprio, não precisa de deuses e de religião de fetiches. Ele sabe que a história é feita pelos homens conscientes, desalienados por meio do seu trabalho, né? O Emir Sader escreve isso e ele olha no espelho e tem um orgasmo. Eu sou livre, eu sou desalienado, eu sou maravilhoso. Mas quanta palhaçada, cada tipo histriônico que tem. Em primeiro lugar, porque o homem necessitado de transcendência, ele cria e recria a religião. Agora, depois que ele fica livre e emancipado, o que quer dizer? Ele não tem mais necessidade de transcendência. O que significa transcendência? Transcendência significa aquilo que está para além do seu círculo de experiência, pelo menos do círculo de experiência habitual,
tá certo? Isso quer dizer que, primeiro, quando você é um ser escravo, você necessita transcendência, você necessita pensar em algo que está para além do seu círculo de experiência. Depois, quando você está livre, aí você não tem mais transcendência, você fica só dentro do seu círculo de experiência habitual e acha que aquilo é tudo que existe. Porra, mas isso é inversão total. Quer dizer, quando liberta o seu espírito, em vez de você olhar para mais longe, você só fica olhando para mais perto. Porra, Emil Sader, caralho, pensa um pouco no que você está escrevendo, né? Vê se aprende a ler pelo menos essa merda que você mesmo escreve. Como é possível? Né? Daí você diz, um religioso imputa a Deus o que é produto da ação dos homens. Claro, quem é que não sabe que o autor do Big Bang foi o Emil Sader em pessoa? Depois é que os negros inventaram que foi um tal de Deus. Você está entendendo? Mas nós sabemos que foi o Emil Sader. Ele vai, Fiat Lux, pá, apareceu tudo. O cosmos inteiro. Todo mundo sabe que se não foi o Emil Sader, foi algum parente dele. Agora, depois vieram os charlatães e disseram, não foi nenhum ser humano, foi Deus. Ora, porra. Né? Quanto vamos dizer, a ideia de que, quer dizer, nem todos acreditam que foi o homem que criou o cosmos, né? Você pode fundar uma nova religião, né? Que eu saiba, é a primeira vez, porque esse negócio de que o homem projeta suas próprias forças, né, em Deus, isso foi inventado por um cara chamado Ludwig Feuerbach no meio do século XIX. Mas o Feuerbach era muito mais sutil do que isso. O Feuerbach jamais disse que o homem criou o cosmos, né? Que o homem atribui as suas próprias criações a Deus. Isso é o entendimento que esta besta quadrada do Emil Sader teve, pô. Quer dizer, mas o Emil Sader, ninguém o segura. Eu tinha um filho meu, quando era pequeno, ele ficava bravo que ele queria bater alguém, ele falava assim, agora ninguém me dete. Então, o Emil Sader ninguém dete, vocês estão entendendo? Ele, quando quer falar essas coisas, ninguém segura o homem. Ele acabou de escrever aqui que o ser humano criou o cosmos. Pô, né? E ele escreve isso, e depois ele vai dormir sossegado, tá entendendo? E não tem uma pessoa que leia isso, porque a única pessoa que eu saiba, a única pessoa que leu o Emil Sader sou eu. Né? É por isso que ninguém reclama, não há quem reclamar, né? Ai, ai, ai. Vamos lá. Olha aqui, isso aqui é importante. Foi um recado enviado através da comunidade Orkut por um cidadão que se acima Dr. Manhattan. Olha aqui, presta atenção. Oi, Olavo, tive acesso ao documentário The Great Global Warming Swindle, a grande trapaça do aquecimento global, e encarei a tarefa de legendá-lo. Mas somente depois de começar com ela que descobri a trabalheira que vai ser horas de trabalho para apenas alguns minutos de resultados. Por acaso você tem alguma versão traduzida ou sabe onde eu poderia conseguir a legenda? Quer dizer, ele se dispõe a legendar, mas ele precisa ter uma tradução para fazer isso, porque você vai fazer as duas coisas, primeiro traduzir tudo, para depois fazer passar para a legenda, pô, aí não dá também. Daí ele diz aqui, preciso exibir o filme em sala de aula, matéria de direito ambiental, em resposta à aula da viciada professora, que foi exibido o An Inconvenient Truth, do Al Gore. Ora, eu não tenho essa tradução, mas vocês todos que estão me ouvindo, se alguém puder ajudar o Dr. Manhattan neste empreendimento, tá certo? Que é um empreendimento de caridade intelectual, porque quem quer que assista o filme do Al Gore, ou lê as coisas que ele escreveu, depois precisa de socorro, né? Precisa de uma UTI intelectual, depois, porque você o seu QI já baixa assim, os 95 graus. É só de prestar atenção 5 minutos no Al Gore. Então, o Dr. Manhattan, que parece que é professor de direito ambiental, ele quer o contraveneno. Quer dizer, esse filme, The Great Global Warming Swindle, quer dizer, a grande trapaça do aquecimento global, que é um filme no qual vários cientistas de primeiríssimo plano, tá certo, mostram que todo esse negócio do aquecimento global é mera propaganda, que não existe nada disso, que ninguém você não tem meios de comprovar nada, nenhuma relação entre a variação do clima e a ação humana. Tá certo? Ó, vocês imaginam, por exemplo, um único ciclo de mancha solar libera mais energia do que o ser humano já gastou desde que ele existe sobre a Terra. Então, se você juntar tudo que o homem fez, né, a energia que ele gasta se locomovendo, né, todo o trabalho que ele faz,
né, todos os peidos que ele deu, soma tudo isso aí, um ciclinho de mancha solar supera isso milhões de vezes. Né? E os caras querem pretender que vamos dizer, a fumaça da fábrica tal, ou o peido das vacas que está mudando o cosmos. Isso é delírio de onipotência, tá certo? Transformar... As pessoas têm um jeito de se engrandecer hoje, uma técnica de se engrandecer que é fabulosa. Né? Eles podem dizer que eles são importantes, né? Eles dizem que isso é uma catástrofe. Ora, nós somos tão poderosos que nós estamos tirando o cosmos dos eixos. Não é isso? E, né, o cara, na hora que ele fala isso, ele imagina que ele, então, agora, a voz dele está repondo o cosmos nos eixos. Né? Então, é um negócio de autodivinização absolutamente psicótico. Tá certo? Então, esse filme, The Great Global Warming Swindle, ele desmascara esse negócio. É claro que, para fazer esse filme, não houve, né, esse apoio bilionário para fazer o filme, que houve para fazer o filme do Al Gore, não houve festa do Oscar, nem coisa nenhuma. Vocês acreditam que se fosse mesmo uma verdade inconveniente, já viu uma verdade inconveniente sair na primeira parte do New York Times, tá, ser celebrado por todo mundo, ser financiado pelo George Soros, toda esta, vamos dizer, esta elite mundial repentinamente, né, proclamando uma verdade inconveniente? Ora, porra, o próprio título já é uma gozação. Né? Então, vocês, por favor, que estão ouvindo, os que puderem ajudar alguma coisa, fazer, por exemplo, essa tradução, para ajudar o Dr. Manhattan, deem um pulo na minha página no Orkut, entrem lá nos scraps e vejam onde está o mensário do Dr. Manhattan e escrevam para ele. Quer dizer, eu não posso ajudá-lo diretamente, Dr. Manhattan, mas eu estou aqui lançando um apelo para que alguém o faça, tá certo? Por outro lado, aqui também recebo uma informação do Marcos Boldrini, dizendo que o livro do Adam Smith, A Teoria dos Sentimentos Morais, foi editado pela Martins Fontes e está à venda na Livraria Cultura. Nem tudo está perdido. Como diz o Falcão, no Brasil nem tudo está perdido. Há muita coisa para se perder. Então, quer dizer, já tem acesso aí ao livro do Adam Smith, que é um livro realmente importante. Para vocês verem que o grande pensador teórico do capitalismo, a base da teoria dele é a base puramente moral. Quer dizer, não é aquele negócio, vamos dizer, no qual viriam a transformar o capitalismo depois em mentalidades doentes que nem essa Ayn Rand. Né? Vamos ver aqui. Tem alguém me perguntando um negócio de... Peraí. Aqui, está aqui o Marcos. Eu não sei se é o mesmo Marcos Baldini, mas é um Marcos com U. Professor Olavo, seu programa Trollspeak é sensacional. Eu sou professor e gostaria, se o senhor me permitir, passar algumas das suas aulas sobre Aristóteles para os meus alunos no curso de Ciência Política. Posso fazer isso? Mas é claro que pode, Marcos. É um prazer. Né? Daí dizer, claro que vou sofrer reflexão dos meus colegas acadêmicos. Mas, sabendo a verdade, estou pouco me lixando para aqueles idiotas. Quem está do lado de Jesus Cristo e assim busca a verdade não pode sequer aceitar qualquer tipo de represália por parte desses falsários e mentirosos da Universidade Brasileira. É isso aí, Marcos. Tem a resposta universal. Sabe, 4 palavras. Vai tomar no cu. Mas fala isso, mas responde, diga isso na primeira. O sujeito começou, disse, mas vai tomar no cu. Tá certo? Para mostrar que você não está disposto a fingir. Assim, o que ele está dizendo é uma objeção respeitável. Existem objeções respeitáveis, mas esse pessoal não. Eles estão acostumados a trapacear, a mentir o tempo todo e quer que nós os tratemos com respeito, que nem essa dona Cida Diogo. Vai lá, caimba, todo mundo é homofóbico. Daí o sujeito diz, você é feia. Não pode, foi mortalmente ofendido. Quer dizer, eles podem chamar os outros de coisa horrível. Chamar uma pessoa de homofóbica é dizer que ele é um desses assassinos, aliás, em geral também homossexuais, tá certo? Que vão catar travesti na rua para matar. Quer dizer, vai lá, come travesti, ou é comido por ele, e depois mata. Tá certo? Quando você é chamado de homofóbico, você está sendo nivelado a isso, porque o termo foi criado para designar isto. Então, eles podem chamar todo mundo disto, e você não pode chamar de feio. Você não pode chamar de feio, não pode chamar de viado, não pode chamar de filho da puta, não pode chamar de nada. Ora, porra! Quer dizer, agora, isso acontece, sabe por quê, Marcos? Eu vou dizer por que o pessoal não reage. Tá certo? Porque se você for num tribunal e diz, olha,
Um chama o outro de homofóbico, e o outro respondeu que você é feio. Você vai ver qual foi que realmente cometeu injúria. Então, injúria, calúnia e difamação. Difamação por quê? O termo homofóbico foi cunhado, foi inventado para fins de rotulagem pejorativa. É um termo que não tem como ser usado de maneira neutra. Ele só tem sentido pejorativo, sempre pejorativo e na base da atribuição de crime. Quer dizer, quer dar uma conotação criminosa à mera ideia. Quer dizer, você tem uma opinião, você não gosta do movimento gay, então você automaticamente já está nivelado aos assassinos homossexuais. Ora, e se as pessoas aceitam isso e não processam o filho da puta que faz uma coisa dessa, o que acontece? O filho da puta acaba processando ela. Ele não me processa. É o negócio é o blefe. Entendeu? Primeiro o cara chama de homofóbico para ver se você reage. Você não reage? Daí ele diz, então você é homofóbico mesmo, você é criminoso mesmo, agora tu vai pra cadeia. Você está entendendo como é que funciona isso? Então é muito bem. Então quando os caras vierem com conversa mole, eu já sei de gente que foi perseguida na universidade por citar o meu nome. Tá certo? Só que as pessoas erram também, porque com seguida, quando vem a perseguição, elas não reagem. Se o senhor disser, o senhor vai me dar 0 porque eu citei o nome do Olavo de Carvalho, embora tudo na minha prova estivesse certinho, o senhor vai fazer isso? Pois eu vou processar o senhor, seu filho da puta. Você vai ter que responder na justiça pelo que você fez. Se o aluno fizer isso, o professor, tá certo? Vai chamar ele de senhor doutor, tá certo? Vai se prosternar diante dele e nunca mais vai encher o saco. Agora, se você se deixa inibir, se deixa intimidar, você está ferrado. Essa que é a verdade. Eu já vi que você não é de se deixar intimidar, você vai em frente. É assim mesmo que se faz. Não é o Marcos Boldrin, é Marcos Boeira. É isso mesmo, vai em frente, Marcos. Coragem, sangue fredo. E se alguém vier falar alguma coisa, você já sabe. É infalível, vai tomar no cu. Muito bem, vamos ver o que mais. Tem aí alguém esperando? Aqui, o Cristiano Pereira de Farias pergunta, eu gostaria de saber se vale a pena comprar qualquer edição da história da literatura ocidental, do Carpo. Ora, só existe, na verdade, 2 edições. Existe a primeira que foi lançada pelas edições O Cruzeiro, e depois existe uma outra versão que foi revista e atualizada pelo próprio Carpo, pela editora Alhambra, que é uma editora que também não existe mais. É claro que a segunda é mais completa, tá certo? do que a primeira. Quer dizer, o Carpo acrescentou, não fez mudança substancial, mas acrescentou coisas, né? Por exemplo, autores que ele não tinha colocado na primeira, não couberam na primeira, o que o Carpo não tinha lido na ocasião, ele acrescentou depois, né? Mas o fato é o seguinte, esse livro é tão raro, mas tão raro, que qualquer das 2 edições que você achar, você pegue logo, tá certo? Mas, por exemplo, é difícil de achar. Por exemplo, eu tenho a primeira edição inteira, que eu comprei quando era bem jovem, né? Esse foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida. E levou um tempão, acho que uns 2 anos, para eu conseguir completar a série. Achava um volume aqui, outro ali. Já estava em sebo naquela época, né? 1900 antigamente, né? Porque eu já sou um cidadão de idade provecta, não é isso? Então, naquele tempo que eu era jovem, não, peraí, minha mulher está pegando o livro. Não precisa pegar não, tá tudo bem. Né? Já o livro do Carpo já era uma raridade. Depois saiu a edição da Alhambra, que foi muito mal distribuída, eu creio que foi uma edição pequena, e que logo foi parar nos sebos também. E que eu nunca consegui completar a edição da Alhambra. Eu acho que me falta o volume 6 ou 5, né? Um deles me falta. Então, qualquer um dos que você achar, você pegue enquanto é tempo, tá certo? Não vai fazer muita diferença, não. Agora, se puder ter as 2, né? Eu guardo as 2 aqui, embora tenha a da Alhambra quase completa, eu conservo a primeira, não só por causa da parte faltando, mas porque é um documento histórico, né? Esse livro eu devia botar aqui esse e o do Mário Ferreira, né? Botar numa redoma aqui, com uma placa comemorativa, tá? Porque esses livros, os livros do Otto Maria Carpo, o livro do Miguel Real, o livro do Gilberto Freire, o livro do Mário Fernando, sobretudo do Mário Fernando Santos, esses livros justificam a existência do Brasil. Quando ninguém mais lembrar onde fica o Brasil, aí que vão descobrir o Mário Ferreira, tá certo? E o Otto Maria Carpo também, o que escreveu Mauro Gama, que essa é a melhor história da literatura já escrita em qualquer língua no mundo, isto é a pura verdade.
Quer dizer, o Carpo, como historiador de literatura, era um gênio assombroso. Ainda tem gente que torce o nariz, né? Porque no Brasil é assim, que todo mundo pega o sujeito que tem grandeza, tá certo? Eles gostam sempre de diminuir. Você pega a mediocridade, né? No caso medíocre você se sente bem. Se o cara está abaixo de medíocre, que nem o Dr. Emir Sader, aí o pessoal respeita, tá certo? Se é uma besta quadrada, que nem o Frei Beto, aí tu merece até estátua e praça pública. Agora, quando aparece alguém que tem verdadeira grandeza, o que eles querem fazer? Querem matar. Você está entendendo? Por exemplo, um cara como o Heitor Villa-Lobos só sobreviveu porque ele foi trabalhar no exterior. Gilberto Freire, mesmíssima coisa, entendeu? O Miguel Reale é muito mais lido na Itália e em Portugal do que no Brasil, tá certo? No Brasil tem gente que fala Miguel Reale e torce o nariz, né? E o Mário Ferreira, então, ninguém nem torce o nariz porque nunca ouviu falar. E tem mais, eu não conheço em toda a universidade brasileira, entre os professores da universidade, professor de filosofia no Brasil, o único que tenha sequer a capacidade de ler o que o Mário falou e de saber do que ele está falando. Porque a referência do Mário, vamos dizer, é toda a filosofia da antiguidade até hoje, sobretudo passando pela escolástica e pelos autores mais raros da escolástica, que são os escolásticos portugueses e espanhóis. Ele leu tudo isso, tudo que tinha na filosofia. Como é que eu sei que ele leu? Porque ele tinha edições xerocadas disso aí, que não havia nem como ter acesso ao texto, não havia nem edição. Então o que ele fez? Ele foi em arquivos portugueses e xerocou, copiou, fotocopiou os textos e estava tudo lá anotadinho na casa dele. E você, sem uma referência sólida de filosofia escolástica, você não entende o Mário. O Mário é uma coisa para... Não é para você começar seus estudos por ele, é para terminar. Entendeu? Eu estou cada vez mais, quer dizer, o meu contato com o Mário vem data de quando? De 1900, uns 84, por aí, né? Eu me lembro até quando uma aluna minha, que jamais leu o Mário, né, apareceu lá com um monte de livros, olha, a filha desse senhor aqui me deu os livros dele, né? Eram umas edições horrorosas, eu peguei aquilo na mão, no começo não acreditei que os livros bons pudessem ser tão mal editados, mas depois quando eu comecei a ler, eu falei, esse camarada ele é completamente louco, ele é o maior filósofo do universo. E era mesmo, cada vez eu me convenço mais que o louco era eu. Esse é um grande filósofo. Agora, as pessoas não sabem o que é um grande filósofo, porque elas não sabem nem o que é um filósofo. Uma longa convivência com o Mário me convence cada vez mais do seguinte, não houve, ao longo de toda a história humana, um único filósofo que pudesse conversar de igual para igual com Platão e Aristóteles. Nenhum, mas o Mário pode. Isso aconteceu no nosso país. Não é inacreditável? Agora, enquanto nós temos aí um homem da grandeza, do porte, da luminosidade do Mário Ferreira, nós achamos que cultura brasileira é o Gilberto Gil, é o Carnaval, com aquele governador Jacques Wagner fazendo aquela surubinha em público lá com a mulher do ministro, a mulher do outro, tá certo? É o Gilberto Gil, é o Carnaval, e é o Dr. Emir Sader, e é o Frei Beto e Leonardo Boff. Ora, este país merece ir pro brejo mesmo, porque quem não sabe distinguir o grande do pequeno, o verdadeiro do falso, o certo do errado, tá certo? Não tem sequer o senso das proporções. Até para saber que perante um homem como o Mário Ferreira, a gente tira o chapéu e só fala dele com muito respeito, tá certo? As pessoas que não sabem isso, elas acabam respeitando exatamente o que não merece respeito. Por que você acha que acontece esse negócio dessa dona Cida Diogo? Porque as pessoas não têm a medida do que é respeitável e do que é desprezível. Eles trocam. Eles pegam a coisa mais desprezível, que é a frescura de uma mulher se fazendo ofender porque foi chamada de feia. E eles respeitam isso profundamente. Dizem, eu respeito profundamente o sentimento do deputado Cida Diogo. Eles não sabem o que respeitar. Eles são pessoas pervertidas, mentalmente pervertidas. Vê tudo ao contrário. Então é claro que não pode haver lugar na cultura brasileira para um homem como o Mário. O Mário é maior do que o Brasil. Tá certo? Então, é a mesma coisa que você... E olha, Sócrates não era maior do que a cidade de Atenas que o condenou, então Mário Ferreira é maior do que o país que o ignorou. Então, muito bem. Então, se não tem ninguém aí para não responderam mais nada. Então, eu vou encerrando. Peraí, antes disto, não foi só a Dona Glass que escreveu sobre o negócio das mulheres ofendidas. Aqui temos também
uma crônica da Cristina Fontenelle. Por ser mais comprida que a da Dona Glácia, eu não vou ler inteiro, mas chama-se aqui Mulheres Ofendidas. Eu não posso ler inteiro, mas tem o blog aqui da Cristina Fontenelle, que é http://Cristina com CH, Fontenelle com 2 L's, .blogspot.com. Vou repetir, Cristina com CH, Fontenelle com 2 L's, .blogspot.com. Não deixem de ler esta crônica chamada Mulheres Ofendidas. Aqui. A Dona Glácia e a Cristina deviam ter colunas nos principais jornais brasileiros. Tá certo? Em vez desse Emir Sader que não sabe nem escrever. E que não sabe nem ler o que ele escreve um negócio numa linha. Na seguinte ele desmente e não percebe. Esse sujeito não tem continuidade, não tem concentração suficiente para ler o seu próprio artigo. Quer dizer, está no nível do psicastênico, você está entendendo? É um negócio, é um problema clínico. Não é um problema, nem sequer maior problema clínico. Eu cada vez mais me convenço, né, de que esse negócio todo não é doença espiritual no sentido que falava o Eric Voegelin. Né? O Eric Voegelin chamava de doença espiritual, acho que porque ele era um sujeito muito bem educado. Porque, olha, tem 2 livros aqui que eu vou encerrar o programa recomendando esses dois livros, só para vocês tirarem. Um chama-se The Liberal Minds, The Psychological Causes of Political Madness. A mente liberal. Liberal aqui nos Estados Unidos quer dizer esquerdista, quer dizer a mente esquerdista. As causas psicológicas da loucura política. O autor chama-se Lyle Rossiter Jr. Lyle é L-Y-L-E. Rossiter é R-O-S-S-I-T-E-R. Jr. The Liberal Mind. E o outro, que já é um clássico, chama-se Ideologies and the Corruption of Thought, de Joseph Gabel. Na verdade é um livro, é um autor francês, né? Joseph Gabel. Mas eu li esse livro só ele tem um livro famoso, clássico, chamado La Fausse Conscience. Depois ele aprofundou La Fausse Conscience neste livro aqui, cujo título original francês eu não sei como é, mas que foi traduzido aqui como Ideologies and the Corruption of Thought. Esses 2 autores, que são médicos psiquiatras, eles mostram para vocês que a estrutura de pensamento dessas ideologias é idêntica de um delírio esquizofrênico. Aquele mesmo tipo de raciocínio circular. Circular é autofundante, tá certo? Que o próprio discurso vira fundamento de si mesmo. Né? Mais ou menos como... e que reflete esse mesmo tipo de raciocínio do Emir Sader. Tá certo? De que o homem criou o universo e depois inventou Deus. Quer dizer, não contente de ter... O Emir Sader criou o universo e depois, não contente com isso, ele mesmo inventou Deus. É claro que isso é coisa de maluco. E se o sujeito acredita realmente nisso, ele não está mesmo bom da cabeça. Tá certo? Agora, nós continuamos a tratar essas pessoas como se fossem normais, tá certo? Às vezes por covardia. Agora, eu também acabei de ler um livro, estou lendo aqui, Rino Camilleri. Rino, R-I-N-O, e o sobrenome. Camilleri é com 2 M's e 2 L's. Camilleri. O livro chama I Mostri della Ragione, Os Monstros da Razão. Ele parte da famosa frase do Goya, Il sogno della razón produce monstros, e disse, ora, não é bem o sono da razão que cria monstros, às vezes é a própria razão, tá certo? E mostra as ideias de Jerico, que a coleção imensa de ideias imbecis, tá certo? Que esses revolucionários tiveram ao longo do século XIX, que é uma sucessão de cretinices fora do comum, tá certo? E ele pergunta, mas como foi possível que não mandassem logo esse sujeito para o manicômio na primeira? Né? Ora, eu também não sei, mas eu acho que é covardia e a gente às vezes não acredita que é possível tanta loucura e tanta estupidez. A gente fica incrédulo, tá certo? Então, vamos acordar da nossa incredulidade, tá certo? Porque às vezes a gente fica incrédulo porque acha que é ruim demais para estar acontecendo. Então você lê essas coisas do Emir Sader e fala, não, ele não pode ter escrito isso. Deve ter algum outro significado oculto, esotérico, que seja sensato. Ele não pode ter escrito exatamente isso que eu estou entendendo que ele escreveu. Então a pessoa fica meio passada, tá, meio hipnotizada, e não reage. Pois olha, vamos tratar de acordar. O Emir Sader escreveu isso sim. As pessoas dizem essas besteiras sim. Esta dona Cida Diogo, ela está dizendo que chamá-la de feia,
tá certo? A destruiu, tá certo? Ela está dizendo isso sim, e ela quer que você acredite, porra. Por quê? Porque na cabeça desses caras, eles acreditam mesmo, eles acreditam em qualquer besteira que eles falam. Tá certo? Eles raciocinam ao contrário, eles falam primeiro, daí eles ouvem o que falaram e daí acreditam. Tá certo? Então, é um cérebro que funciona, vai da boca para o cérebro. Né? Sai primeiro para a boca e depois vai para o cérebro. Então, é claro que esse pessoal não é normal, é claro que esse pessoal é tudo doido, porra. E não se pode falar só em doença da inteligência, doença do espírito. Não, eu acho que é doença mental no sentido clínico estrito. Eu acho que o Joseph Gabel e o Lyle Rossiter, eles têm razão. A tese deles, olha, eu no começo não queria aceitar também, porque é ruim demais para ser verdade, mas eu estou acabando por admitir isto. Muito bem, feito isso, acabou aqui o nosso tempo. Muito obrigado a todos. E olha, não se esqueça, quem quer que tenha ficado ofendido com as palavras do Clodovil ou com as minhas, não se esqueça da seguinte recomendação: vai tomar no cu.